Agora a gente vai falar sobre desafios e oportunidades do setor imobiliário em 2024. A gente fala assim, já começa a pensar em Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú, ficou mais distante com o valor dos imóveis, né? O que está caro é uma barbaridade. O advogado especialista em direito imobiliário, Ricardo Murilo da Silva, está com a gente para falar um pouco sobre oportunidades. Obrigado pela visita, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né, para falar desse tema tão importante para toda a comunidade catarinense, para o nosso estado, para todas as pessoas que aqui habitam. Cresceu muito a procura por imóveis, né? Há muita oportunidade, há muitas empresas explorando também esse setor, né? Mas também enfrentam alguns desafios, né, doutor? Principalmente nas questões ambientais. Né? Com certeza. Temos vários desafios aí no âmbito da construção civil, né? Então, a parte documental sempre foi uma questão muito burocrática no Brasil como um todo. A questão dos registros de imóveis, a documentação, né, para viabilizar aí construção. Além disso, as normas de direito urbanístico, que são as normas formuladas pelo município. Então, cada município aí vai ter regramentos diferentes que exigem na construção civil, tal como as normas ambientais, que trazem um arcabouço legislativo muito extenso, né? Então, só de direito ambiental, quando a gente fala em normas estaduais e municipais, nós temos aí cerca de 200 mil normas no Brasil. Então, muita legislação que o empreendedor ele tem que estar atento na hora de instalar um empreendimento imobiliário para diminuir os riscos. A gente sempre fala que a operação nunca é isenta de riscos, mas a gente consegue diminuir bastante esses riscos aí na constituição de empreendimentos. E a legislação muda, né? Avança ou retrocede, como queiram, né? Cada um vê de uma forma, mas ela vai mudando. Vai mudando. Tanto é que os governos municipais têm que constantemente estar fazendo revisão de plano diretor, né? Exatamente. Até pela própria Constituição Federal, ela traz a necessidade de revisão do plano diretor a cada 10 anos, né, aos municípios que têm essa obrigação de construir o plano diretor. Então, a cada 10 anos é o prazo máximo, mas é claro que se a cidade ela passa por alguma evolução muito rápida, um aumento populacional, enfim, outras situações que exigem, ela também pode e deve fazer essa alteração no plano diretor para se adequar à realidade atual da cidade. E aí podem aparecer os conflitos. A gente teve recentemente o caso de um edifício aqui na Ponta Aguda, o Grand Trianon, que uma decisão da justiça mandou evacuar o edifício e botar ele abaixo. Aí começa a vir esses conflitos de legislação, né, doutor? Com certeza. Nesse caso do Grand Trianon, justamente aí houve uma interpretação aqui por parte do juízo da Vara Federal, né, de dizer que a legislação municipal, que tinha diminuído aí a faixa marginal de proteção da área de preservação permanente, né, que se considera a área de preservação permanente, ela era uma norma inconstitucional. Porque embora o Código Florestal ele tenha sido alterado aí no final de 2021, trazendo a possibilidade, né, do município ele definir as áreas de preservação para as áreas urbanizadas, né, que já tem aí uma população inserida nessa área, há interpretações divergentes se o município ele poderia diminuir a área que é prevista no Código Florestal, que é a legislação federal, ou não. E isso vai tudo da interpretação legislativa. Lembrando que a construtora tinha todas as autorizações para fazer o edifício, para aquela construção, né? Sim. Estava tudo legalizado. Foi uma interpretação da justiça. Exatamente, uma interpretação da justiça sobre a legalidade das licenças que tinham sido emitidas pelos órgãos municipais. E agora aqueles moradores estão na justiça tentando reverter essa situação. Bom, doutor, como é que o senhor avalia o cenário para o setor imobiliário aqui em Santa Catarina? Eu falei antes, né? Não dá mais. Quem quer comprar um imóvel na praia, tá difícil. Havia um tempo, que eu lembro, isso lá na minha época de criança, as pessoas falavam, né, em trabalhar, aqui, Blumenau, por exemplo, é próximo do litoral, então trabalhar, se aposentar e
terminar a vida com uma casinha na praia. Mas isso parece estar ficando cada vez mais distante, né? Acho que hoje em dia aquele velho ditado popular que tem, né, que quem é rico mora na praia, se tornou ainda mais realidade, né? Porque ou já mudou para milionário, né? Porque os imóveis no litoral catarinense eles têm ganhado um grande aumento do valor. E a tendência é que isso ocorra cada vez mais, né? Por vários motivos. Até essa semana, se não me engano, houve a alteração da taxa Selic pelo cupom, né? E que passamos lá de 1,75 para 11,75 para 11,25. Então, uma diminuição de 0,5%. O objetivo do governo federal é que essa taxa chegue a 9% até o final de 2024. E com isso a gente vê a migração de investimentos. Então, os investidores, eles tiram o dinheiro da renda fixa e começam a aportar esses valores em imóveis, porque o imóvel ele passa a ser o investimento que se mostra mais atrativo em razão da sua rentabilidade futura. E, né, aquela velha lei da economia também, com o aumento da demanda, né, e a escassez da terra, dos terrenos que são disponibilizados para a construção de imóveis, acaba também acarretando nesse aumento dos preços. E o litoral de Santa Catarina ele é avisado pelo Brasil inteiro, né? Nós temos praias lindas aqui em Santa Catarina, praias já muito desenvolvidas, como é a questão de Balneário Camboriú, próprio Itapema, Porto Belo vem se desenvolvendo, as praias do litoral norte, Balneário Pissarras. Então são as meninas dos olhos de ouro e vem com isso valorizando muito os imóveis. Como você falou, hoje em dia é difícil arrumar um imóvel nessas praias por menos de R$1 milhão. É bem complicado achar algum imóvel com valor abaixo de R$1 milhão. E a tendência ainda é aumentar esse custo, doutor? A tendência é aumentar. A procura deve aumentar. A procura deve aumentar. E esse aí ano, até a CEBIC, né, que é o órgão em que trata sobre a construção civil no Brasil, ele traz uma perspectiva muito boa para o mercado imobiliário em 2024. Então os imóveis vão aumentar de valores muito provavelmente. E Santa Catarina tem um potencial, né, nesse sentido. Mas assim, ainda tem local no nosso litoral mais próximo nosso aqui para se avançar, porque a gente já passa por Balneário Camboriú, Itapema, já não consegue mais imaginar que podem surgir novos prédios, né? Itajaí também está sendo muito explorado. Bom, já se a gente pegar essa faixa do litoral, vamos para o norte, até Barra Velha, tá praticamente a impressão que nos dá para quem passeia pela rodovia é de que está tudo ocupado. Está virando um canteiro de obras, isso definitivamente, né? Com certeza nesses locais que já há uma maior densidade populacional, como Balneário Camboriú e Itapema, já há muitas construções novas de pé. Mas ainda assim há terrenos para permuta, a gente atende alguns clientes da construção civil que ainda estão permutando nessas regiões. Porto Belo, ali a região de Perequê e até Bombinhas, é uma região que tende a crescer bastante ainda no aumento de construções. E o litoral norte, Navegantes, Gravatá, Balneário Pissarras, Armação, são todos locais ainda que vão ter um acréscimo muito grande dos imóveis que são construídos lá. E um detalhe bem importante ainda é que tem alguns locais que já estão, digamos assim, não digo que saturados, mas bem cheios, como Itapema, onde o que já está sendo permutado não é mais o terreno, não é mais a casa, já são os prédios. Os prédios antigos, que tem aí até 4 andares, 3 andares, já vem sendo alvo das construtoras por causa da permuta. Já vão para o chão e triplicam de tamanho, né, doutor? E por aí vai, por aí vai. Agora, essas empresas também buscam esses locais, tal, mas também precisam ficar atentas, né? Como é que um novo código de normas dos cartórios extrajudiciais em Santa Catarina impactam as análises registrais de imóveis? Olha, o que a gente tem de problema com o registro de imóvel é uma grandiosidade. E não é só para os empresários, a gente vê nos próprios governos, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Frozen em Blumenau. Sim. Né? Foi feita toda uma projeção para uma concessão e depois se viu que havia problemas com a documentação do imóvel.
né? Não é uma coisa só para empresas ou pessoalmente para a gente, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa, né? Então, a questão do registro imobiliário, eu que já trabalho aí com direito imobiliário há mais de 11 anos, né? Sempre há uma dificuldade, essa questão da burocracia, da documentação a ser juntada. Isso se dava muito porque cada registro de imóveis ele tinha entendimentos diferentes. Então, o procedimento ele não era padronizado. Por exemplo, no Enal nós temos 3 registros de imóveis. O primeiro registro de imóveis entendia de uma forma, o segundo de outro, o terceiro de outro. E quando você muda de cidade, ainda mais há essa diferença de entendimentos. E o novo Código de Normas do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele veio justamente para trazer uma padronização. E aí a gente tem que elogiar muito o Tribunal de Justiça, né, por meio dos seus funcionários públicos, os desembargadores e os serventuários que lá se encontram, que formularam esse novo Código de Normas da Corregedoria Extrajudicial, trazendo uma padronização de procedimentos, tanto para os tabelionatos, como para os cartórios de registro civil e para os registros de imóveis. Então, quando a gente fala em incorporação imobiliária, por exemplo, que antes havia só uma lei federal que trazia pontos gerais e cada cartório tinha um entendimento específico sobre os documentos a serem juntados ou não, agora esse Código de Normas ele já traz o rol de documentos. Questões de formatos de assinatura, que também sempre eram algum tipo de problema, para pessoa física mesmo, não falo só de construtora, de averbação de construções para regularizar, que se exigia um rol muito extenso de documentos, isso tudo foi simplificado e padronizado pelo novo Código de Normas. E isso é importante porque, né, para nós aí operadores de direito e também para as pessoas que vivem aí com as transações imobiliárias, é muito importante ter uma padronização, porque é importantíssimo você saber as regras do jogo e não essas regras serem alteradas a cada passo que você dá dentro do jogo. Então essa padronização a um nível estadual vai ajudar e muito o desenvolvimento do setor imobiliário em Santa Catarina. Quais são os principais desafios que essas empresas enfrentam, doutor? Bom, os principais desafios é que, muito embora tenha sido padronizado, ainda tem questões de interpretação nos registros de imóveis, mas diminuiu bastante, né? Mas é uma dor de cabeça. Né? É uma dor de cabeça. O registro de imóveis ele tem que ter uma certa autonomia, até porque ele está inserido naquele local, mas o Código de Normas já resolveu bastante essa situação, né? Mas, além disso, né, o empreendedor ele tem que estar sempre preocupado, o empreendedor ou a pessoa física que vai adquirir um imóvel, preocupado, a gente fala de uma due diligence nesse imóvel, né? De verificar a parte documental, emitir uma matrícula do imóvel na hora de comprar, ver o registro, analisar, levar para um profissional que tem um conhecimento para analisar, para ver se esse imóvel não tem nenhuma garantia real, não está alienado, não está hipotecado, para ver se a casa que está acima lá, o apartamento que está em cima daquele imóvel, ele está registrado na matrícula, se é um apartamento, se tem uma incorporação imobiliária, um apartamento em construção, se tem uma incorporação imobiliária registrada, para dar a garantia de que aquilo efetivamente está sendo feita, além de todas as questões ambientais que devem ser analisadas também ou na compra ou na venda aí de empreendimentos imobiliários. Para depois iniciar a obra não ter embargo, né? A gente tem esqueletos aqui em Blumenau que a gente vê, né? Que estão ali, né? Um prédio do Correio no Vostar, né? O famoso prédio do América no centro da cidade, né? Então são obras que foram embargadas por problemas, né? Por não cumprir regras. Né? Isso, exatamente. Então não cumpriram regras e como você bem falou antes também, as regras estão aí em constante mutação, elas mudam, né? Então às vezes o empreendedor ele começa um empreendimento que não tem aí todas as autorizações ainda na esperança que vai conseguir aquelas autorizações, mas na verdade às vezes a legislação muda, então é por isso que a parte documental ela é muito importante, já está aprovada com antecedência. Doutor, aqui em Santa Catarina, né, haviam muitos locais ainda não tão explorados nesse sentido, e muitas pessoas tinham ou têm imóveis nesses locais não registrados, né? Uhum. Aquela história de já era lá do avô, do bisavô, era um contrato que ninguém mais sabe de onde é que está a escritura, se tem, se não tem. Isso ainda é muito mais comum, porque às vezes aparece para o empresário, para o investidor,
uma oferta de uma área interessante, né, atrativa, mas esbarra nesse problema. Exatamente. É muito comum isso, doutor? É muito comum. E tem solução? Tem solução, sim, né? Então a legislação ela traz algumas possibilidades de solução, a depender da documentação que essa pessoa que está negociando o imóvel ela tem em posse, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem a adjudicação compulsória extrajudicial, que é quando você compra um contrato no compra e venda, mas na hora da escritura ficou faltando lá o vendedor assinar, né? Então a gente já consegue entrar com um procedimento extrajudicial num cartório para fazer essa adjudicação. Nós temos o próprio uso capião extrajudicial, que melhorou bastante o procedimento de uso capião, que antes era só judicial, e aí tínhamos demora de 5, 10, 15 anos para se resolver na justiça, e agora a gente consegue resolver isso extrajudicialmente num prazo bem mais curto, caso tenha todos os documentos disponíveis, obviamente. O novo Código de Normas, eles também trouxe outras possibilidades de assinatura de herdeiros em escrituras públicas. Então, antes precisava a colheita da assinatura de todos os herdeiros, agora existe a possibilidade de só o inventariante assinar. Então, isso já facilitou muito, porque muitas pessoas compravam o imóvel de uma pessoa, essa pessoa falecia, e daí ficavam os herdeiros lá, não se resolviam no inventário, e não conseguia fazer essa transferência do imóvel. E tudo parado, né, doutor? E tudo parado. Então, a legislação ela vem se adequando cada vez mais para conseguir dar uma agilidade para a regularização do imóvel. Eu sempre costumo dizer, né, que a regularização do imóvel ela é uma vantagem para todos. Para quem vendeu, para quem comprou, para o município e para a comunidade em geral, né? Então, ter imóveis irregulares é um grande problema. Ele retira a segurança jurídica nas negociações, nos negócios jurídicos que envolvem esses imóveis e acaba trazendo um prejuízo pro público. O público que eu digo não só o poder público, mas o público em geral, a comunidade em geral. Então a regularização é muito importante. Um outro exemplo de lei que veio também a auxiliar a regularização é a lei do REURB. Então é uma lei também lá de 2018 que trouxe possibilidades de regularização de imóveis. Só que isso ainda falta algumas prefeituras adequarem sua legislação municipal. Uhum. Então, se me aparece uma oportunidade, mas o proprietário daquele imóvel não tem escritura, tem um contrato, é possível eu fazer um negócio seguro. Mas o que eu preciso ficar atento? O que eu tenho que olhar? De que forma eu preciso me orientar? O mais importante, né, é ver a cadeia possessória aí desse imóvel, a cadeia de transmissão da propriedade. Então, por exemplo, você está comprando um apartamento da pessoa X, mas esse apartamento ele está lá no nome da construtora Y. Então você vai ter que conferir, né, se a construtora Y ela está de acordo com a venda desse apartamento, se o valor que ele pagou lá para a construtora está quitado, ela vai ter que assinar como anuente nesse outro contrato, esse instrumento particular. Enfim, você vai ter que verificar toda essa cadeia de transmissão da propriedade para ver, então, ter a ciência se vai ser possível ou não o registro desse imóvel. Ah, tá certo. E quando é terreno, que só tem contrato? Os terrenos geralmente eles têm já uma escritura pública para alguém, né? Então, quando você vende um imóvel, a gente tem no Brasil o sistema de matrículas no registro de imóveis. Esse terreno ele vai estar lá matriculado em nome de alguma pessoa. Tá? Então certo. Você tem que buscar o primeiro documento que a gente fala quando vai se analisar um imóvel é a matrícula. Você tem que ter o número da matrícula e lá no registro de imóveis pegar uma matrícula atualizada para ver qual é a situação jurídica desse imóvel, para verificar se é possível regularizar a situação de transferência de propriedade de alguma forma. É o melhor caminho, né? E também procurar um especialista, né? No caso de vocês, né? Advogados, para ver se aquele se encaixa, né? Na possibilidade de se fazer o registro, né, doutor? Exatamente. Então a busca de um profissional qualificado, né, especialista aí no direito imobiliário, no direito ambiental, é importantíssimo. Principalmente quando a gente fala de terrenos vendidos a empreendedores, né? Porque são vários fatores a serem analisados quando na compra e venda
de um imóvel, né? Ah, aquele terreno passa algum curso de água ali perto, ele tinha vegetação de Mata Atlântica em cima ou não, essa vegetação foi suprimida, como é que está a matrícula desse imóvel, está no nome da pessoa que efetivamente está vendendo, ou está no nome de um terceiro, e esse terceiro ele está ciente dessa negociação, há um outro contrato de compra e venda entre esse terceiro e a pessoa que está vendendo. Então, toda essa análise documental é importantíssima para verificar se vai ser possível ou não concluir aquela transação com o posterior registro no registro de imóveis. Até porque a legislação brasileira, ela traz expressamente lá no Código Civil que a transferência do imóvel ela se dá com registro. Então você apenas se torna um proprietário de fato daquele imóvel quando você consegue registrar o título lá no registro de imóveis. Atenção a esse detalhe, né? Doutor Ricardo Murilo da Silva, quem quer mais informações, doutor, como é que pode proceder? Bom, as informações elas estão disponíveis aí, né? Pode se procurar informações iniciais nos sites de pesquisa, ou procurar os profissionais aí que sejam especializados. Eu sempre indico profissionais especializados porque é necessário para que tenha uma segurança jurídica. E o nosso escritório também aqui, o Flávio Pinheiro Neto, que fica localizado na cidade de Blumenau, sempre está de portas abertas para atender empreendedores, pessoas físicas que tenham essas relações de direito imobiliário e ambiental. Muito obrigado pela participação do senhor, uma ótima quinta-feira. Obrigado igualmente.